gravidez, a gravidez da Laura. Eu tinha 35 anos quando eu engravidei e assim, foi muito tranquila. Muito, muito tranquila, não teve nenhuma intercorrência. A doutora Fernanda também acompanhou tudo, ela, a equipe já era da célula máter. O parto foi parto normal. Foi um pouquinho demorado, mas como eu tinha a chance de ter o parto normal e eu queria muito ter o parto normal, ela nasceu em 2015. Aí assim, aquela correria, criança, né, trabalho, tudo. Depois a gente começou a pensar se ia ter um segundo filho. Aí quando a gente decidiu assim ter um segundo filho, foi que eu engravidei novamente. Só que aí acabei perdendo, assim, bem no começo, assim. Então, acho que esse baque, assim, de você achar que tá tudo bem, tudo tranquilo, só vou lá fazer um acompanhamento, e aí chego no exame e aí o coraçãozinho não tá batendo, aí dá aquela frustração, porque o corpo já tá começando a modificar, você já tá sentindo muita mudança, enjoo. Aí depois tem o processo da perda também, o sangramento, que é um negócio, assim, fisicamente foi muito exaustivo. A gente começa a achar, será que tem alguma coisa errada? Será que eu não vou conseguir mais ter filhos? Quando a gente tem uma perda, um aborto, mesmo em casa, eu acho que a experiência acaba sendo sempre difícil, porque o sangramento, ele é um sangramento intenso, não é como uma menstruação normal. A intensidade de fluxo, de sangramento, de cólica costumam ser bem mais intensos do que a menstruação. É uma experiência difícil. A doutora Fernanda sempre me apoiando, fui, conversei com ela, aí ela me deixou tranquila, você não fez nada de errado. Eu tinha 38, 39, então também fiquei com esse pensamento, né? Meu Deus, agora a idade já tá chegando, né? Foi aí que em 2021 que eu engravidei novamente. Aí também fiquei super feliz, dessa vez com um pouco mais de cautela. A Juliana conseguiu engravidar de novo, dessa vez aos 42 anos. Eu lembro que ela e o Jean ficaram muito felizes com essa nova gestação. E eu também, que estava na torcida aí por eles, porque eu sabia o quanto esse segundo filho era desejado. Só que infelizmente também, quando foi próximo do 3º mês, acabei tendo, né, um aborto. Infelizmente, o coração do bebê parou de bater. E a gente teve uma perda aí um pouco mais tardia, já no segundo trimestre. Ela precisou ser submetida, nesse caso, a uma curetagem uterina, porque a natureza não conseguiu resolver o processo sozinha. Qualquer perda é difícil, mas uma perda no segundo trimestre acaba sendo mais difícil ainda. Aí eu lembro do tomar anestesia, chorando, tal, aquela sensação de que mais uma vez não deu certo, não quero mais, não quero passar por isso de novo. Chegar nos 43, 44 anos e infelizmente no caso dela o antimileriano mostrava que ela tinha uma reserva ovariana já mais baixa. Foi seguindo a vida dessa maneira porque eles não queriam nenhum procedimento de reprodução assistida, porque já tinham a Laura e não queriam passar pelo processo. Também a gente não sabe como é que seria o processo em si, já com uma reserva ovariana mais baixa. Então eu estava me acostumando já com o fato mesmo de, ok, tenho uma filha, agradeço, ótimo, sou mãe. Aí quando foi em fevereiro do ano passado, fevereiro de 2025, eu estava com 45 anos, e aí eu senti assim, comecei a sentir uma dor assim nas costas, uma dor assim forte. Eu vou passar na farmácia e comprar um teste. Aí, positivo. Eu falei, ai, não acredito. Só que aí também voltou um pouco daquele receio, que eu falei, meu Deus, e agora? Eu mandei uma mensagem para a doutora Fernanda, mandei a foto do positivo, ela já falou, passa aqui comigo já, que a gente vai fazer todos os procedimentos, os exames. A possibilidade que tiver para dar certo, vai fazer acontecer. E aí foi isso que me deixou assim muito tranquila. Todos os procedimentos, tudo, exames, consultas, foi tudo lá na célula máter. Que aí você já aproveita, já faz o ultrassom ali. A doutora Fernanda também já acompanha, junto com a doutora Ana, elas conversam, os outros profissionais, exames de sangue, aquele acompanhamento de perto que eu precisava naquele momento, porque já foi caracterizado pela idade uma gravidez de risco. Não tem como fugir disso. Numa gestação em idade materna mais avançada, a gente sabe que a qualidade dos óvulos pode não ser a mesma daquela que era na juventude, então o risco de doenças é maior. A síndrome de Down eu acho que é o exemplo mais conhecido, mas não é o único. E a gente tem um risco maior também de pressão alta, diabetes gestacional e restrição de crescimento na gestação. E essas condições são importantes porque requerem uma supervisão médica mais intensa. No caso dela, a gente precisou usar medicação antihipertensiva desde o início da gestação.
Fiz o primeiro morfológico, aí fui me acalmando, passou do 3º mês, fui me acalmando mais ainda. Depois do segundo morfológico, nesse aí, segundo trimestre da gestação da Juliana, como nada pode ser tão fácil na vida, ela teve uma infecção viral, ela teve Covid durante a gestação. Aí passando no mais um exame com a doutora Ana, aí ela percebeu, ela falou assim, olha Ju, tem alguma coisinha que o batimento não tá uniforme, o batimento do bebê, o batimento cardíaco. Um exame com a cardiologista fetal que seria feito um pouquinho mais para frente, é melhor adiantar. Foi aí que eu marquei lá também, na Célula Mater, com a doutora Cláudia. Minha maior expertise é a ecocardiografia fetal e infantil. O probleminha do bebê da Juliana, ele tinha uma alteração no ritmo cardíaco. Vários batimentos irregulares, ele chegava até fazer o que a gente chama de pausa longa, e isso é muito assustador, porque você pega uma frequência cardíaca no bebê em torno de 80, sendo que a frequência cardíaca média normal do bebê é 140 e 150. Então, você pegar um 80, né, todo mundo fica super assustado. Normalmente, essas alterações do ritmo cardíaco, que a gente chama de extrasístoles, elas são causadas por alguns pontos externos. Excesso de ingesta de café, chocolate, vários tipos de chá, chá preto, chá verde, chá mate. O chocolate, quanto maior, mais amargo, ele tem a maior quantidade de cacau, ele é mais irritante para o coração. Então, a gente tem que abordar e retirar todos esses elementos. E aí vem outras coisas. Então, tem que afastar uma infecção na mãe, infecção urinária pode gerar isso. E o que normalmente a gente vê, eu vejo muito, e hoje eu falo que 90% dos casos que eu detecto de alterações desse tipo é um estresse materno. Fui acompanhando toda semana. Aí tinha semana que melhorava, teve uma semana que não foi detectado nenhuma alteração, mas foi mais um percalçozinho ali que a gente ficou acompanhando, e toda vez que a gente ia, a gente ficava pensando, ai meu Deus, tomara que isso esteja resolvido. Foi assim, um longo acompanhamento, mas o mais importante é que a gente conseguiu deixar a Juliana muito tranquila. Esses exames que eu fazia com a doutora Cláudia, ela avisava a doutora Fernanda, avisava a doutora Ana, como é que tinha sido o resultado. Tanto que toda vez que eu voltava com a doutora Fernanda, ela já sabia como é que tinha ocorrido o exame, tinha toda ali uma integração, o que é excelente. Quando foi assim, na última, faltando acho que perto de um mês, assim, um pouco menos, para a Júlia nascer, já tinha regularizado. Gente, daí ficamos tranquilos. E aí a Juliana chega com 40 semanas de gestação. A pressão arterial veio subindo aí ao longo da gravidez, mas conseguiu ser controlada com medicação. Só que ela tinha essa condição que é dela, né? A gente sabe que faz parte do nosso processo de envelhecimento, eventualmente ter um endurecimento das artérias e uma chance maior de pressão alta. A gente não tinha como reverter essa situação e com 40 semanas o colo uterino e a posição fetal estavam muito desfavoráveis para o parto normal e para a gente pensar ou tentar uma indução. Isso acabaria sendo mais arriscado para bebê. A Juliana me ouviu e escutou os riscos e benefícios que a gente teria de uma via ou de outra e acabamos optando por fazer uma cesárea, então, com 40 semanas de gestação. Fomos para o hospital, estava meio tensa. A enfermeira que acompanhou também, lá da Célula Mater, nossa, muito tranquila. Foi me deixando calma. A doutora Fernanda também o tempo todo lá. Aí me abraçou, né? Falou assim, vai dar tudo certo, já deu tudo certo, tá tudo bem aqui. A única coisa assim que eu não senti foram as dores do parto, do processo do parto normal. Mas assim, foi o aconchego ali, ela vindo nos meus braços. Foi assim, senti tudo, maravilhoso. Isso aqui? E aí a gente tem a história da Juliana mostrando que às vezes, apesar de todos os fatores conspirarem para uma gestação improvável, às vezes ela é possível. E eu acho que a gente não pode desistir dos nossos sonhos, tem que saber qual que é o nosso limite, qual que é o limite da medicina, mas às vezes a gente se surpreende e tem um desfecho muito favorável, como aconteceu aqui. Agora eu vejo que os desafios são diferentes de ser mãe. Quando eu fui mãe da primeira, eu estava com 36 e agora com 46. Os desafios são diferentes.
Me sinto muito mais preparada em alguns aspectos, em outros eu vejo que são coisas totalmente novas, cada bebê é de um jeito. Essa maturidade, assim, me permite aproveitar isso de uma forma diferente, sem tantas neuras. Como é que você faz quando você quer?